Olá pessoal, tudo bem? Professor Tiago voltando com a segunda parte das aulas dessa 11ª quinzena das nossas atividades pedagógicas não presenciais. Essa segunda parte a gente continua tratando de questões regionais no mundo e vamos falar um pouco do assim conhecido, como subcontinente indiano e também a região do Cáucaso, uma região transcontinental entre a Europa e a Ásia, ok? E processos de separatismo que ocorreram e que ainda estão ocorrendo em ambas as regiões, tá? São duas regiões muito importantes para o mundo, não é? Por exemplo, o subcontinente indiano, né, é um nome que se dá para generalizar um grupo, né, composto por alguns países em uma parte ao sul do continente asiático, né, que antigamente, em outros períodos no passado, era conhecido como Industão. Industão por conta da predominância da religião hinduísta naquela região, né? Então, hoje é uma nomenclatura que é utilizado mais no contexto da relação entre os povos europeus e o subcontinente, né? Então, que taxaram por esse nome Industão, ok? Bem, começando então falando, né, desse subcontinente indiano, uma primeira pergunta que eu coloco é quem faz e quem não faz parte do subcontinente indiano. Então, aqui a gente vê nomeados, né, 7 países, dos quais 5 são ligados por fronteiras terrestres, né? Então, obviamente, claro, a Índia, né, que ocupa o maior território do subcontinente indiano, o Paquistão, que é a segunda potência da região em termos populacionais, econômicos e também militares, Bangladesh, Nepal, o Butão e ainda, né, são incluídos nessa região as Ilhas Maldivas e o Sri Lanka. Alguns geógrafos eles colocam também nessa sub-região o Afeganistão e o Mianmar. Então pode ser que em outras fontes vocês vejam esses dois países que eu destaquei em azul como pertencentes a esse chamado subcontinente indiano. Mas na maior parte das fontes são os 7 países que eu mencionei e destaquei em vermelho, com mais evidência ainda para os 5 países, né, que compartilham fronteiras terrestres entre eles: a Índia, o Paquistão, o Bangladesh, Nepal e o Butão. Então, geologicamente, essa noção de subcontinente ela se baseia no fato de que essa região aí ela está assentada em uma placa tectônica própria, separada do resto da placa euroasiática, aliás, com a qual ela se choca, né? A placa tectônica indo-australiana, né? Que é onde fica toda essa região aqui, ela se choca com a placa euroasiática e desse choque, aqui onde eu estou destacando agora, a gente tem o soerguimento daquela que é a maior e mais alta cordilheira montanhosa da Terra, a Cordilheira do Himalaia, que é um dos traços distintivos, né, uma das características naturais que distinguem essa região do restante do mundo, né? Então, a Índia acaba tendo, né, o formato de uma grande península, então nós podemos também ver a referência a essa região aqui como a Península Indiana, uma porção de terra cercada de água por 3 lados, não é? E além disso, o Himalaia, mais ao norte do subcontinente indiano, né, ele constitui, por conta da sua altitude, o teto da Terra, ele é conhecido, né, ele constitui-se como se fosse, né, uma barreira, não só uma barreira geográfica, mas também a barreira cultural
né, com uma outra civilização que fica ali ao norte. Se vocês se lembrarem da aula que a gente viu sobre o fim da Guerra Fria e aquela proposta de divisão do mundo em grandes blocos de civilização, aqui onde eu estou destacando agora em amarelo, a gente teria, né, a chamada civilização cínica, cínica com S e não com C. Ok? A civilização cínica que se refere à China. Então, o norte do subcontinente indiano, com a sua cordilheira do Himalaia, né? Essa cordilheira ela propicia essa divisão, essa barreira geográfica e cultural entre aspas, dois mundos, né? Diferentes. Ok? Então, eu coloquei também aqui para a gente poder falar um pouco de problemáticas nessa região, e aí as problemáticas que eu destaco são as seguintes, né? Processos de colonização, de busca de independência, conflitos e depois de busca de novas independências, de outras independências. Então, é importante, né, ressaltar que, embora cada país aí no subcontinente tenha a sua característica, né? De uma forma geral, o resultado desse subcontinente, né, ele se destaca como de uma grande diversidade religiosa, diversidade linguística, diversidade étnica, né, que perdurou até o século XVIII, final do século XVIII, com o início da colonização britânica, né, que passa do final do século XVIII pelo todo o século XIX até a primeira metade do século XX. Né? No século XIX, efetivamente, a Inglaterra ela começa a desenvolver o seu domínio sobre toda essa região. Eu me recuso a fazer novos rabiscos aí no mapa, porque, enfim, já não teria mais espaço para rabiscar, né? Mas a Inglaterra ela começa a desenvolver o domínio em toda essa região, organizando a chamada Companhia das Índias Orientais. Né? Como que ela consegue estabelecer controle sobre essa grande região? Utilizando justamente as divergências religiosas que haviam entre esses povos que viviam lá. Como eu já mencionei antes, a região é até hoje palco, né, de uma grande diversidade étnica, religiosa, e os ingleses usaram isso a favor deles. Né? Então usaram essas diferenças para poder dividir ainda mais esses povos, criar divergências entre eles e assim conseguir colonizar. Obviamente, até por uma questão de extensão, como vocês podem ver, a Índia é o maior país hoje que ocupa o subcontinente, né? E ela também era o principal alvo dessa colonização britânica. Né? Ela foi submetida a transição de uma agricultura que tinha foco na subsistência, para alimentar a sua própria população, para uma agricultura de exportação, né? Exportando produtos como, por exemplo, o chá, muito apreciado no Reino Unido, na Inglaterra, e que crescia muito bem nessa região aí, né? Tanto na Índia como também no antigo Ceilão, que hoje nós conhecemos como Sri Lanka, mas também não só o chá, algodão, enfim, tipos, né, de matérias-primas, né, e em troca também um grande mercado consumidor, né, habitado já naquela época por milhões e milhões de pessoas, dezenas de milhões de pessoas, que poderia, né, se traduzir como compradora de produtos manufaturados, visto que no século XIX a Revolução Industrial tomava pé na Inglaterra. Né? Mas no início do século XX a coisa começa a mudar de figura, né? E aí começam assim conflitos, né, pelo início da independência, né, freando a colonização. Esses conflitos eles têm início quando o líder Mahatma Gandhi ele retorna para a Índia, né, depois de ter passado um tempo na África do Sul, e ele começa a organizar movimentos de desobediência civil contra o consumo de produtos ingleses, né, e também contra aquele modelo britânico imposto pelos colonizadores. Né. Aí um grande diferencial que a gente vê na abordagem desse movimento de resistência liderado pelo Gandhi é que todas as manifestações, as movimentações, elas, né, foram de forma pacífica. E uma das principais características, né, que havia lá no subcontinente indiano era essa aceitação passiva das represálias feitas pelos britânicos. Né?
E aí eles tinham esse hábito, né, de não violência em relação aos conflitos que surgiam, né, uma doutrina de não violência. Naquela época era caracterizada como típica da matriz religiosa predominante na Índia, que era o hinduísmo. Na década de 30, a participação do povo nessas manifestações, nessas organizações que lutavam pela independência, aumentou muito. E o Gandhi já tinha se tornado, naquela altura, um líder popular muito conhecido. E através desses movimentos, em 1947, a Inglaterra permite, né, a independência das colônias que faziam parte ali do subcontinente indiano. 47, né, talvez como um saldo daquela Inglaterra, daquele Reino Unido que tinha mal terminado de lutar na Segunda Guerra Mundial, de mesmo saindo vencedor da Segunda Guerra Mundial, saindo em um cenário que não tinha condições de manter o poder nesse vasto conjunto de colônias, né, no continente africano e também no sul do continente asiático. Ok? Então, em 1947, a gente entra em uma outra problemática, né, a qual nós conhecemos como a chamada partição da Índia, né? Porque, como eu disse no início, era uma região caracterizada por uma forte diversidade étnica, religiosa, linguística, e os muçulmanos, dentro, né, do subcontinente indiano, eram uma minoria, né, mas como um local habitado por dezenas de milhões de pessoas, né, uma minoria acaba também sendo alguns milhões de pessoas, né? Então, assim, logo em 1947, né, os muçulmanos não aceitam que a liderança desse novo país que estava surgindo ficasse a cargo da maioria que professava o hinduísmo, da maioria hindu, né? E aí, a partição da Índia, então, se refere à formação de dois países naquela altura, né, a Índia e o Paquistão, sendo que o Paquistão também, naquele momento, não tinha um território contíguo. O território do Paquistão era dividido, né, no chamado Paquistão Ocidental, né, que é esse que eu vou destacar em lilás aqui agora, e, naquela altura, o Paquistão Oriental, que hoje nós conhecemos como um país independente chamado de Bangladesh. Tá? Então, assim, um outro ponto que caracteriza também a região, né, é aquela questão de ter uma sociedade dividida em castas, em que, até hoje, embora menos comum, as pessoas acabam tendo o seu papel na sociedade determinada pela casta em que elas nascem, e isso dificulta muito a ascensão, né, de pessoas que nascem nas chamadas aspas, castas inferiores, também de mulheres que têm um papel secundário na sociedade, ok? Então é uma sociedade ainda muito dividida, e aqui a gente se refere principalmente à Índia, né? Claro que a Índia, nesse subcontinente indiano, é ela que se destaca na região, né? Porque é o maior país, é o mais populoso, aliás, é o segundo país mais populoso do mundo, tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, aqueles pouco mais de 10%, aquela minoria muçulmana que tem na Índia, que equivale a pouco mais de 10% da população, equivalem a mais de 130 milhões de habitantes, né? Enfim, uma minoria contada, né, em mais de 100 de milhões de pessoas, para que vocês tenham uma ideia. Então, assim, é a Índia que se destaca mais quando a gente fala desse conjunto de 7 países, né? Ela é uma república, é considerada a maior democracia do mundo, né? A mais populosa do mundo, composta por 28 estados, 7 territórios, uma democracia parlamentar, é uma das maiores economias do mundo, e junto com a economia chinesa tem crescido muito também nos últimos 30 anos. Ela é a terceira maior economia do mundo em termos de paridade de poder de compra e a 7ª maior economia do mundo em termos de PIB nominal, ok? Principalmente a partir dos anos 90 o país vem crescendo muito, embora ainda sofra, né, com altos níveis de pobreza, de analfabetismo, principalmente entre a população rural e feminina, violência de gênero, doenças, subnutrição.
de qualquer forma, uma sociedade pluralista, multilingüe, multiétnica, né? O país que é lar de uma grande diversidade e de uma biodiversidade. E que junto com o Brasil, China, Rússia e África do Sul compõe o grupo dos BRICS. Né? Está previsto também que por volta de 2050 a Índia seja a segunda maior economia do mundo, atrás apenas da economia chinesa e à frente da economia dos Estados Unidos. Ok? Então, como eu tinha dito antes, né, em 47 termina o domínio britânico na Índia, né, se faz a partição da Índia, se criam dois países, Índia e Paquistão. No Paquistão, a gente vai ver a recepção de milhões, milhares, milhões de pessoas de religião muçulmana que estavam no território que ficou pertencente à Índia, e na Índia, pessoas de religião hindu que estavam no território que foi demarcado como pertencente ao Paquistão. Então, ali uma migração, né, cruzando para ambos os lados das fronteiras. Isso vai ser um traço que vai marcar, né, esse período aí. E aí, como houve a continuidade das escaramuças, né, já falamos da sociedade dividida, vamos falar desse terceiro tópico aqui, como houve a continuidade das escaramuças, dos confrontos políticos e militares, houve também uma escalada nuclear. E ali, já na década de 70 e 80, tanto Índia e Paquistão investem maciçamente no desenvolvimento de armas nucleares, e hoje ambos os países compõem, né, o grupo dos 9 países do mundo que têm armas nucleares, né? O clube nuclear, que eu já tive a oportunidade de comentar com vocês em outra oportunidade, de mencionar quais países compõem esse grupo. Ok? A situação entre Índia e Paquistão ela não se resolveu até hoje, e a gente vai ver por quê logo logo, né? Porque ainda restou uma região aqui no extremo norte dos dois países em disputa, que é a região da Caxemira, né? Quando não existe disputa entre esses países, né, às vezes existe segregação dentro dos próprios países. Então, em outras aulas eu já tive a oportunidade de comentar com vocês como que essa minoria muçulmana que existe hoje na Índia, contada, né, aos milhões de pessoas, mais de 130 milhões de muçulmanos que vivem na Índia, como que justamente agora, nesse atual governo indiano, chefiado pelo primeiro-ministro Narendra Modi, né, têm sido criadas leis com o objetivo de segregar e de retirar direitos da população muçulmana em território indiano. Ok? Um outro tópico ainda da região são os novos separatismos, né, e um conflito maior que envolve a disputa dessa região chamada de Caxemira. Bom, as características distintivas eu já coloquei para vocês, né? Falei da enorme diversidade étnica, linguística, social, religiosa, né? E aí, para ilustrar isso, eu coloco aqui a foto de um grupo que existe na Índia, né? Que são os Sikhs, que é um grupo religioso, uma religião que surgiu no século XVI, né? Sendo uma religião monoteísta, um híbrido entre islamismo e hinduísmo, né? Então, os Sikhs, hoje eles são 20 milhões de pessoas na Índia, né? É uma religião muito minoritária, inclusive comparado aos próprios muçulmanos indianos, e eles têm essa característica aqui de os homens usarem o turbante para prender os cabelos, que eles não cortam durante a vida toda, mas prendem sob o turbante, e também as barbas fartas, né? E as mulheres também com roupas típicas, né? Hoje existe uma grande diáspora Sikh pelo mundo afora, em países como o Canadá, né? O Reino Unido, a Alemanha, a Itália, os Estados Unidos, né? Tem uma grande comunidade que emigrou, né? Porque na Índia aí eles sequer são bem vistos, inclusive por outras minorias étnicas e religiosas dentro do próprio país, quanto mais pela maioria que são os hindus, ok? Um exemplo aqui então desse grupo religioso que pratica o chamado sikhismo.
Bom, também já comentei, já falei da biodiversidade da natureza, né? Uma região do mundo caracterizada do ponto de vista climático pelo regime das monções, né? Que alterna aqueles períodos chuvosos de grande umidade e depois também o período mais seco, né? E as direções dos ventos que sopram ali no sul da Ásia, e também a biodiversidade que existe lá, passando por ambientes que são desérticos, como no interior do Paquistão, selvas tropicais, como na Índia, amplas áreas de manguezais em Bangladesh, no delta do rio Gange, tá? E também depois chegando às paisagens alpinas, quando a gente começa a subir a cordilheira do Himalaia, a temperatura começa a baixar e a gente chega até o chamado teto do mundo, né, com os picos nevados e aquelas paisagens lindas de tirar o fôlego, tá? Uma outra característica distintiva é a população gigantesca que vive nessa parte do mundo, né, principalmente na Índia e no Paquistão. A Índia, o segundo país mais populoso do mundo, mas que devido às taxas de crescimento superiores às taxas da China, se especula que nos próximos 5 anos a Índia ultrapasse a China na qualidade de país mais populoso do mundo, né? Ao contrário da China, onde aquelas políticas natalistas, no caso a política do filho único, obteve sucesso para reduzir a natalidade, na Índia, embora se tenha tentado também esse tipo de política, elas não tiveram tanto sucesso assim, e o crescimento, a taxa de crescimento vegetativo do país ainda continua superior à da China. Nos próximos anos isso vai resultar numa inversão nas posições lá entre os dois primeiros países mais populosos do mundo. E aí, digno de nota também, que o Paquistão, justamente nesse ano de 2020, ele tira do Brasil a posição de quinto país mais populoso do mundo. Então, o Brasil, que nas últimas 5 décadas, né, vinha sendo o quinto país mais populoso do mundo, né? Gerações de brasileiros nasceram e estudaram isso na escola, nas aulas de geografia, né? A analogia, o Brasil é tanto o quinto maior, mais extenso, quanto também o quinto país mais populoso do mundo, né? Crescemos ouvindo isso. Até o ano passado era válido, mas a partir desse ano de 2020 não é mais, por conta que o Paquistão ocupou essa posição do Brasil. O Brasil cai para a 6ª posição e nas próximas décadas vai cair ainda mais, né? Com outros países tendo taxas de crescimento superior à nossa, como Tanzânia, Nigéria, Egito, né? Bangladesh. Bangladesh fica também entre os 10 países mais populosos do mundo. Então, para vocês terem uma noção, lá no subcontinente a gente tem 3 entre os 10 países mais populosos do mundo. O segundo, o quinto, e também tem Bangladesh, que eu não lembro a posição exata, mas fica lá entre 8º e 9º. Ok? E a gente tem também, né, a permanência de conflitos étnicos e conflitos territoriais, tá? Então aqui vamos falar um pouquinho dessa região da Caxemira, a região situada no extremo norte da Índia e do Paquistão e na fronteira com a China, ok? Uma região lindíssima, né? Um dos lugares tidos como mais bonitos do mundo, compartilha, né, a presença da cordilheira do Himalaia, e aí a gente tem a presença de grandes geleiras, né, glaciares, que no período do verão, quando a temperatura aumenta um pouco e essa neve e esses glaciares derretem, eles dão origem a rios muito importantes que atravessam o território desses países, como o próprio rio Ganges, né, que é um rio sagrado para os indianos. Também o rio Brahmaputra, né, que é uma fonte de recursos hídricos importantíssima para toda a população do norte da Índia, né, que é uma das regiões mais densamente povoadas do mundo, e também para Bangladesh, né, onde eles desaguam no Golfo de Bengala, no Oceano Índico, ok? Então aqui algumas imagens da Caxemira, tá? E aí o que acontece, né? Ela está localizada ao norte da Índia, descrevendo o vale ao sul da parte mais ocidental da cordilheira do Himalaia.
consiste num lindo e enorme vale rodeado de montanhas de grande altitude, considerado um dos lugares mais belos do mundo. Tem sido objeto de disputa entre Índia e Paquistão e, depois de algum tempo, também da China, que se apoderou da parte mais ao norte do seu território em 1962, quando foi cedida pelo Paquistão. O Paquistão, nessa disputa pela hegemonia da região com a Índia, acaba, em certos momentos, se aproximando daquele que na Ásia é o grande antagonista da Índia, que é a China. Tá? Então, o Paquistão cede, através de um acordo com a China, a soberania sobre um percentual do território da Caxemira, que fica mais ao norte aqui, né? 20% do território mais ao norte aqui. Ok? A origem da população é de origem paquistanesa e de religião muçulmana, mas quem governa é a Índia, que possui uma religião predominantemente hinduísta, como eu já tive a oportunidade de poder falar para vocês. Ok? Então, o que acontece, né, nessa região? Bem, quando termina o domínio britânico na Índia, com a partição da Índia, né, ela termina com a criação das duas nações que eu já disse, Índia e Paquistão. A Índia ela era governada ainda, né, pelos chamados estados principescos indianos. E eles tinham que, nessa partição da Índia, escolher, né, se eles iam fazer parte da Índia ou do Paquistão. Só que, nesse extremo norte, esses estados principescos aqui de Jammu e da Caxemira, né, o que acontece é que eles tinham uma população predominantemente muçulmana, mas tinham um governante hindu. Né? Eles eram o maior desses estados autônomos, fazia fronteira com ambos os países, né, os atuais Índia e Paquistão, né, e o seu governante era o rei, né, ou o Marajá, como eles diziam lá, que ele preferiu se manter independente, pretendendo assim evitar a pressão sobre se teria que se juntar à Índia ou ao Paquistão. Né? Só que em outubro de 47, os revolucionários muçulmanos no oeste da Caxemira, então nessa parte aqui que eu estou destacando agora, né, mais na fronteira com o Paquistão, eles invadiram a Caxemira na esperança de libertá-la do domínio do Marajá hindu. Né? E aí as forças estatais, as forças militares do Marajá não foram capazes de resistir à invasão, e aí o Marajá logo correu em direção à Índia e assinou um instrumento de adesão à Índia, mesmo a maioria da população da Caxemira sendo muçulmana, em troca de ajuda militar, né, do governo da Índia. Ok? Então, assim, embora tenha uma maioria muçulmana, né, como eles eram governados por um Marajá hindu, dentro desse arranjo que eu acabei de descrever para vocês, a Índia controla a maior parte da Caxemira. Hoje se discute, né, inclusive assim, se a Caxemira não deveria, na verdade, ser um estado independente, nem pertencente à Índia, nem pertencente ao Paquistão. Ok? Então, os dois países se enfrentaram em 3 guerras ao longo das últimas décadas pelo território da Caxemira, em 47, em 65 e em 99. Como eu disse para vocês, ambos os países, né, são potências nucleares. A situação na área continua tensa, pois além do conflito com o Paquistão, existe um forte movimento pró-independência da Caxemira. Então, a Caxemira não vai ser nem paquistanesa, nem indiana. Né? Aqui eu já coloquei para vocês essa informação na tela anterior, né? Como que se deu essa adesão da Caxemira à Índia, embora lá houvesse uma população de maioria muçulmana. Se uma preocupação da comunidade internacional é que o conflito pela Caxemira ele tenha uma escalada e termine em um conflito nuclear por conta desse fato que eu já coloquei de ambos os países serem potências nucleares. Isso acontece porque a rivalidade entre Índia e Paquistão leva esses dois países a uma corrida armamentista, colocando-os na lista dos países nucleares. Bom,
Na década de 70, né, a gente tem a independência do chamado Paquistão Oriental, né? Paquistão Oriental tinha ficado desconexo do território maior do Paquistão Ocidental, e aí depois lá de 20 e poucos anos de união, né, eles decidem ficar independentes e formar um novo país, e aí é óbvio que a Índia vai ter uma influência nisso, né, porque isso, a divisão do Paquistão enfraqueceria o país, né? Então houve ingerência chinesa, por exemplo, para que o Paquistão Oriental, o que hoje nós conhecemos como Bangladesh, né, conseguisse, obtivesse a sua independência, bem como, anos 70, ainda contexto da Guerra Fria, ingerência de outras potências estrangeiras naquele contexto lá. Ok? Aqui agora nós vamos falar sobre a região do Cáucaso. Então, no primeiro mapa, a gente tem, né, uma escala ampliada para podermos ver onde que se situa o Cáucaso efetivamente no mapa mundi, né? Então, é uma região transcontinental, né, no confim, né, nos limites entre Europa e Ásia, né? Então, às vezes os geógrafos classificam países como a Geórgia, sendo um país europeu por ter uma população majoritariamente cristã, assim como a Armênia, países europeus, mas o Azerbaijão, fronteiriço, ali ao lado das duas, por ser um país muçulmano, né? Os geógrafos, estudiosos, enfim, escritores classificam ele como um país asiático, né? Então, um pouco difícil ali a classificação nessa área do mundo, tá? Mas, enfim, uma região cheia de problemas, inclusive problemas que voltaram a acontecer justamente nessa semana, né, em que eu estou gravando essa aula para vocês, hoje, dia 4 de outubro, tá? Toda semana anterior aí, desde sábado da semana passada, né, esses dois países, especialmente Azerbaijão e Armênia, eles vêm se enfrentando na região do Cáucaso. Mas não é o único conflito que existe, né? Nem começou agora, começou há mais tempo. Tem a ver também com a Guerra Fria, né? E tem outras nuances ali. Tá? Então, nessa imagem aqui inferior, eu vou tentar desenhar para vocês as fronteiras aqui dos três países principais da região. Então, aqui eu estou destacando o que é a Geórgia, tá? Então, a Geórgia ela tem saída para o Mar Negro, né? Olhando aqui agora no mapa de cima, ela sai no Mar Negro, atravessa o Estreito de Bósforo e Dardanelos, né? O Mar de Mármara chega ao Mar Mediterrâneo e daí a Geórgia tem saída para o Oceano Atlântico, tá? A Armênia é um país, como a gente chama, landlocked, ou seja, sem saída para o oceano, ok? Então, não tem, né, saída para o oceano, como aqui na América do Sul, a Bolívia e o Paraguai não tem. Por fim, a gente tem o Azerbaijão, que também não tem saída para o oceano, mas é banhado pelo Mar Cáspio, tá? Então, olhando aqui na imagem superior, o Mar Cáspio está aqui, né? O maior mar fechado do mundo, né? E o Azerbaijão é banhado por ele, tem grandes reservas de petróleo, gás natural e etc. Agora, olha que interessante. O Azerbaijão ele tem um exclave territorial, tá? O Nakhchevão, chamado de Nakhchevão, eu estou destacando ele agora, tá? Ele é um exclave do ponto de vista do Azerbaijão, ou seja, ele fica fora do território contínuo Azeri, né? Azeri é a palavra que a gente usa para se referir à nacionalidade de quem nasce no Azerbaijão ou a qualquer coisa que seja do Azerbaijão, tá? Então, o Nakhchevão ele fica fora do território Azeri. E um outro problema é que tem uma população de origem, de etnia armena dentro do território do Azerbaijão, tá? Então, assim, esse é o fermento que tem ali na região. Aliás, é um dos fermentos que tem ali fazendo essa massa inchar, tá? Então,
os conflitos na região do Cáucaso, né? Aqui a gente tem na imagem à esquerda, né, um mapa também melhor mostrando os 3 países, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, com o exclave Azeri, aqui o Nakhchevão, ok? Que fica encravado entre a Armênia e o Irã, tá? Mas os problemas no Cáucaso não são apenas entre esses 3 países, não, né? Vocês veem também que a Rússia compartilha o território no Cáucaso. E aí, esse extremo sul da Rússia, no território do Cáucaso, ele é composto por várias repúblicas semi-autônomas, como o Daguestão, a Chechênia, a Ingushétia, a Ossétia do Norte, entre outras aqui, tá? E aí também tem problemáticas, né? Tem luta por independência, separatismo, terrorismo e etc. Então, o Cáucaso é uma região montanhosa, né? Tanto é que a gente pode usar o termo para se referir à Cordilheira do Cáucaso, situada entre os mares Negro e Cáspio. É o ponto equidistante entre a Europa e a Ásia, ou seja, é o limite entre as religiões e, por conseguinte, das civilizações cristã e islâmica, tá? No Cáucaso vivem cerca de 50 diferentes etnias, cada uma delas tem sua própria história, cultura, fatos que as caracterizam, que dão a elas um grande orgulho nacional e que aí acaba, né, dentro desse nacionalismo, determinando grande parte dos conflitos nessa região. Então, politicamente, a área conhecida como Cáucaso, ela está dividida, né, nos seguintes entidades. Tá? Ao norte, a gente tem o território da Rússia, da Federação Russa, né, com as suas repúblicas semi-autônomas, Chechênia, Ingushétia, Daguestão, Adiguésia, Cabárdia, Karachay, Ossétia do Norte, o Krai, né? E no sul a gente tem outras entidades políticas, a Abecásia, a Armênia, o Azerbaijão, a Geórgia. Esse enclave, né, de população armena dentro do Azerbaijão, que é o chamado Nagorno-Karabakh, a Ossétia do Sul e também o Irã e a Turquia tendo territórios ali nessa região do Cáucaso, né? Então, alguns aqui são entidades políticas, são entes políticos que são países independentes na comunidade internacional, plenamente reconhecidos, e outros são repúblicas semi-autônomas, né? Algumas lutando por independência, sendo duramente reprimidas, como a Rússia, por exemplo, já fez em relação às tentativas de independência da Chechênia, por exemplo, né? Foram tentar ficar independentes logo de quem? Né? Então, lá no princípio dos anos 2000, houve a famosa Guerra da Chechênia, né? Que chance tinham os chechenos contra a Rússia? Enfim, aqui ilustrando uma imagem, né, para vocês verem as belezas da região, as paisagens idílicas que ainda tem lá, né, os prados verdes, as montanhas muito altas, né, cobertas de neve, e também os vilarejos, povoados muito antigos, milenares, né, compõem esse cenário ali, muito belo, mas ao mesmo tempo de muita disputa. Então, alguns dos problemas que a gente tem na região. Vamos lá. A Chechênia sempre foi considerada como um dos locais de maior tensão. O território é considerado uma região autônoma, né, uma república autônoma, dentro da Rússia, ainda pertencente ao território russo. Os chechenos, o traço distintivo deles é que eles são de religião predominantemente muçulmana. Chegaram a declarar por 2 vezes a independência, em ambos os casos não tiveram reconhecimento internacional do seu território. Lembrem que a Rússia, ela herdou aquela coisa que a União Soviética tinha na ONU, chamada poder de veto, né? Além de os chechenos terem sido duramente reprimidos pelo governo da Rússia. Tá? Então, desde o fim da União Soviética, vários conflitos armados ocorreram na região. Outra república semi-autônoma é o Daguestão, né? Recentemente, ele tomou da Chechênia o status de região mais perigosa da Rússia. Atentados à bomba, mortes relacionadas com conflitos são cada vez mais comuns. Também é uma região de presença de população
islâmica, né, majoritária nessa república, tá? Que passou a receber incursões rebeldes a partir de 99. Né? Até hoje são frequentes atentados, cujo foco são principalmente personalidades e autoridades políticas. Além de envolver as repúblicas autônomas da Chechênia e do Daguestão, os conflitos políticos também atingem outras regiões do Cáucaso, como a Ingushétia, a Ossétia do Norte. Nessa última, inclusive, já ocorreu o mencionado massacre da escola de Beslan. Isso aqui, se eu não me engano, foi no ano de 2004. Né? Os terroristas entraram numa escola com as crianças lá e, no final, o exército russo marchou, mas não evitou que, antes de os terroristas terem sido mortos, eles tivessem matado dezenas de crianças na escola. Sendo também uma das principais bases russas de combate ao extremismo. Os ossetas, né, como são chamados os habitantes da Ossétia, inclusive eles acusam os seus vizinhos ali, os ingushétios e os chechenos, de promoverem o terrorismo dentro dos seus domínios. O processo de independência da Chechênia, por sua vez, parece estar longe de acontecer, sobretudo pelo crescente domínio russo e pela legitimidade que as ações do governo vêm tomando internacionalmente face à imagem de terroristas por parte dos rebeldes. Né? A região é estrategicamente relevante porque ela apresenta uma saída da Rússia para o Mar Cáspio e por conter alguns dos oleodutos que são utilizados para o escoamento de petróleo. Tá? Então, é muito difícil a geopolítica naquela região. Por lá existe um grande escoamento de petróleo e gás natural e a independência dessas repúblicas aí significaria o controle por essas rotas. Né? E isso poderia prejudicar o comércio internacional com outros países. Além da Chechênia e demais territórios da Rússia, há também no Cáucaso outras lutas separatistas, como na Ossétia do Sul, na Abcásia, que buscam independência em relação à Geórgia, bem como Nagorno-Karabakh, zona de maioria armênia que busca a libertação sobre o Azerbaijão. E aí, esse é o conflito que eu falei que recomeçou, né, justo nessa semana. Os conflitos no Cáucaso são uma série de guerras civis, separatistas e étnicos. Se é separatista, tem que ter uma base basicamente ou étnica ou religiosa. Essas são as principais causas para o separatismo. Existem outras, mas conflitos étnicos e religiosos são os principais. E até mesmo conflitos entre nações, como, por exemplo, aquele que aconteceu há poucos anos entre Rússia e Geórgia, né, que ocorreram na região do Cáucaso e estão ocorrendo na região do Cáucaso desde a época da União Soviética até o fim da Guerra Fria. Grande parte do traçado das fronteiras existentes na região do Cáucaso é considerado arbitrária e artificial pelos beligerantes, né, pelos povos ali da região que estão se enfrentando entre si. E essas fronteiras foram em grande parte estabelecidas entre 1922 e 1936 pelo ditador soviético Joseph Stalin. Os conflitos são de interesse global, uma vez que a região é ponto de passagem de oleodutos que ligam reservas de petróleo e gás natural no Azerbaijão e no Cazaquistão, tanto a Moscou, na Rússia, quanto também aos portos da Europa Ocidental. E aí, observem aqui nesse mapa que eu coloquei, pelo fato de Armênia e Azerbaijão não terem relações, o gasoduto, um dos gasodutos que passa lá, ele precisa fazer essa curva aqui para sair do território armênio e depois continuar a sua trajetória reta. Bom, aqui uma notícia dos últimos dias, como eu tinha dito antes, o conflito recomeçou, né, no Cáucaso. Nesse caso agora, ele é entre Armênia e Azerbaijão, disputando esse território ázeri, que porém tem, né, influência étnica armena, tá? O território de Nagorno-Karabakh. Então vamos lá, conflito no Cáucaso opõe Rússia, França e Estados Unidos
ao governo da Turquia. A Turquia, um país muçulmano e que nos últimos anos tem flertado com o autoritarismo religioso, né? A Turquia apoia claramente o Azerbaijão, que compartilha com a Turquia essa característica de ser um país de predomínio da religião muçulmana, tá? E isso opõe aos interesses principalmente da Rússia na região, que apoia a Armênia. A Rússia, inclusive, tem uma base militar em território armeno, tá? Então vamos ver qual vai ser o desenrolar desse conflito. Hoje, nas notícias hoje cedo, quando eu lia, parecia que estava rolando a possibilidade de um cessar-fogo, tá? Aqui eu dei um print em algumas notícias, olha, todas de ontem, né, dia 3 de outubro. Azerbaijão diz que forças armadas da Armênia bombardearam a segunda cidade. Número de mortos em combate na fronteira entre Armênia e Azerbaijão chega a 242. A Armênia acusa o Azerbaijão de bombardear a principal cidade de Nagorno-Karabakh. Então, aqui eu já falei para vocês dessa problemática ainda no início. A linha preta mostra a fronteira entre Armênia e Azerbaijão, ok? E aqui, nesse círculo vermelho à esquerda, a gente tem o Nakhchevão, que é aquele exclave Azeri que fica entre a Armênia e entre o Irã. Pega um pouquinho da Turquia também. Então, o Azerbaijão tem um exclave, um território externo ao seu território principal, né? Do outro lado da Armênia. E, por sua vez, a Armênia tem, né, população de origem, cultura e língua armena vivendo em território Azeri, nessa região chamada de Nagorno-Karabakh. E aí, tanto é que o Google Maps, quando dei print na imagem, ele mostra o nome da cidade, né, escrito com o alfabeto latino, que é usado no Azerbaijão, mas escrito também a tradução em língua e alfabeto armeno, tá? Para vocês verem como que, mesmo como uma referência dessa na internet, a gente vê a importância que a língua e a cultura armena tem para essa população que ficou confinada nesse território de Nagorno-Karabakh, dentro do território Azeri. Bom, essa é uma região do mundo, né, com toda a diversidade que ela tem, muito bonita, né? E aqui vocês têm uma imagem, por exemplo, do alfabeto armeno, tá? Então esse é o alfabeto que a população da Armênia usa para escrever. Aqui é o alfabeto da Geórgia, tá? Que também é um alfabeto diferente, o georgiano. Aqui eu coloquei algumas fotos para vocês. Essa foto aqui superior à esquerda é o Monte Ararat, que fica em território armeno. Aqui, segundo algumas crenças, né, foi onde a Arca de Noé encalhou, aqui no alto, ok? Aqui a gente tem uma outra imagem, né, da região, mostrando a Cordilheira do Cáucaso. Então, como que a Cordilheira do Cáucaso rasga toda a região entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, no sentido noroeste para o sudeste. E aí aqui a gente tem a Geórgia, a Armênia e o Azerbaijão, ok? Aqui também uma outra imagem da região, mostrando os lindos e belos vales que lá existem, tá? Então, se atentem, porque os conflitos no Cáucaso, né, eles têm origem, tá, nas fronteiras mal feitas ainda no período soviético, tá, devido a essa grande pluralidade étnica, religiosa e cultural que existe na região, e essas fronteiras não respeitaram essa pluralidade, essa diversidade. Esses conflitos eles estão tanto no sul da Federação Russa, no sul da Rússia, como também estão, né, nos outros países ali da região, ok? E justo nesse momento, né, tá acontecendo um conflito lá, tá bom? Eu deixo vocês por aqui, desejando a vocês bons estudos, escrito em alfabeto armeno, em alfabeto georgiano, tá? Relativos à região do Cáucaso. Também desejo bons estudos escrito em alfabeto hindi,
que é o alfabeto mais amplamente utilizado na Índia, entre dezenas de outros que existem, como, por exemplo, o alfabeto Gujarati, tá? Também utilizado na Índia, né? E deixo vocês também com o meu desejo de bons estudos e que fiquem bem com essa imagem aqui belíssima da Caxemira e essa imagem aqui da cidade de Tbilisi, na Geórgia, que fica na região do Cáucaso, que nós estudamos hoje, o que é, quais são as problemáticas que existem lá. Um abraço e que vocês todos fiquem bem.